A gente começa o programa de hoje com as imagens daquele confronto entre integrantes de torcidas organizadas do Santos e do Internacional. Foi hoje pela manhã, hein? Um cenário de guerra que causou bloqueio da BR-101 lá em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Há informações de feridos. E entre as vítimas, um torcedor colorado teria sido baleado. Eu vou diretamente para a nossa redação integrada, onde está o nosso querido colega repórter. Cadê aqui? Pode colocá-lo. Onde está? Aconteceu algum problema, hein? Isso, agora sim, ó. João Gabriel Pezzini, ao vivo, direto da nossa redação integrada, traz os detalhes. Boa tarde, JG. Boa tarde, Mota. Boa tarde, Rio Grande. Mota, essas cenas lamentáveis aconteceram hoje por volta das 10h30 da manhã, no quilômetro 148 da BR-101, lá no litoral catarinense. Nas imagens é possível ver, então, torcedores do Santos, a grande maioria com os rostos cobertos, indo em direção ao ônibus do Internacional que estava parado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os torcedores santistas cercaram o ônibus e apedrejaram, usando paus e foguetes, deixando a grande maioria das janelas do ônibus totalmente destruídas. 4 torcedores do Inter foram levados ao hospital para atendimento. Alguns têm ferimentos leves e nós temos uma informação também apurada pela equipe aqui da Bandeirantes de que um desses torcedores colorados teria sido baleado no confronto, Mota. Estima-se que cerca de 200 torcedores do Inter e do Santos participaram de toda essa ocorrência. E o prefeito lá da cidade de Itapema, o Alexandre Chepa, fez uma live nas redes sociais mostrando diversos torcedores santistas ajoelhados e rendidos pela polícia militar. Nós temos inclusive um trecho de um policial militar falando sobre essa ocorrência. Vamos acompanhar. O pessoal correndo e fazendo atacando o outro ônibus, e eu desci para fazer a abordagem aqui junto com o pessoal da guarda que chegou. Nós fizemos da seguinte forma: pegamos o elemento que estava sentado no banco com o documento dele, com o material que foi roubado do outro ônibus. Então a gente tem o autor da tentativa de roubo, tentativa que foi roubo e então os autores estão lá, o restante a gente vai indiciando tudo depois. Parabéns pelo ato, tá? Herói. Tamo junto. Mais uma vez. Bota, nesse trecho a gente acompanha esse agente da Polícia Militar falando que alguns torcedores do Santos teriam roubado alguns itens do ônibus do Internacional. Essa informação que a gente tem, eles teriam saqueado os itens das torcidas organizadas do Internacional que estavam presentes neste ônibus. E além disso, Mota, o motorista do ônibus do Inter, ao ver a torcida do Santos se aproximando, ele tentou escapar, deu marcha ré e acabou batendo numa carreta que estava atrás dele. Isso também causou uma confusão, causou também o bloqueio da rodovia, Mota. Deixa eu chamar aqui uma pessoa que tem... Pode cortar aqui para mim, isso. Por favor, Magrão, chega aqui. Pedir autorização aí para a direção dos donos da bola. É um prazer tê-lo aqui no Boa Tarde Rio Grande. Nosso querido Magrão, né, comentarista dos donos da bola RS, que tem uma história maravilhosa no futebol e que teve, né, entre os times que ele teve a honra de vestir a camisa, o nosso Colorado, o Internacional. Magrão, a gente pode chamar de confronto quando 6 ônibus, porque a informação que eu tenho seriam 6 ônibus de torcedores do Santos contra colorados que estariam apenas em um ônibus. Isso poderia ter sido um massacre, Magrão? Tá, primeiro que é lamentável e é inaceitável essas atitudes que mancham a imagem do Santos, do torcedor, e uma minoria. Para mim isso não é paixão, isso não é torcer pro clube, isso é crime. Isso Até é crime. Porque, além da violência, houve a prática de roubo, artigo 157 do Código Penal. Isso é crime, e é isso que afasta os torcedores dos estádios. Isso já vem de um longo tempo. Teve, eu acho que um confronto há pouco tempo também, torcedores do Cruzeiro ou com torcedores do Palmeiras. Lá na BR-116, lá em São Paulo. O futebol eu sei que é paixão, a torcida, mas isso não é paixão, isso não é torcer, isso é crime. O que a gente vê ali é crime. Olha lá, ó, o ônibus onde estavam os colorados, cercado por bandidos travestidos de torcedores. É isso que eu quero colocar sem
né? Tu sai da tua cidade, do teu estado, para ir a outro estado para torcer. Eles não foram torcer. Essas coisas não acontecem por acaso. Eu acredito que você estava programado. Você acha que sem querer se encontraram? E como que essas barras de ferro e relatos de talvez torcedores baleados? É muito grave isso. Pelo menos um baleado, né? Isso é muito grave. Independente de ser a torcida do Inter ou a torcida do Santos, quem quer que seja, é grave o que aconteceu ali. É grave. E quando já se vai com o rosto tapado, é porque tá para fazer maldade mesmo. Então, para mim, isso não é torcer pro clube. Essa minoria mancha a instituição Santos Futebol Clube. Santos que também está na luta aí para continuar na Série A, né? Mancha a maioria dos torcedores santistas que não com certeza não compactuam com essas imagens. Essa imagem, gente, dá uma ideia do que foi a manhã de hoje lá na BR-101, altura de Itapema, né? No litoral norte de Santa Catarina, ó. Veja aí, ó, integrantes de organizadas do Santos, o Santos que venceu bem o Juventude ontem à noite, 3-0, 3 gols, né, do agora adulto Neymar, né, o pessoal chamava de menino Ney, agora é o adulto Neymar, que ontem jogou muito com a camisa santista. Agora, gente, olha aí, ó, olha como é que ficou o ônibus, né, o ônibus aquele que estava com o para-brisa totalmente arrebentado, é o ônibus dos torcedores do Esporte Clube Internacional. E aí, os bandidos, repito, criminosos travestidos de torcedores. O Magrão disse muito bem, né? Os torcedores comuns, eu me enquadro entre eles, a gente acaba deixando de ir aos estádios exatamente para não presenciar e não acabar sendo atingido por essa guerra entre organizadas. Mas eu acho que aí, cara, não é nem guerra entre organizadas. Eu tô te falando que isso daí não é guerra, isso daí foi uma emboscada mesmo. Acho que a palavra que define bem é emboscada. Não é guerra, porque assim, dentro da organizada também tem muita gente boa ali. Por isso que é uma minoria. Quando eu falo isso do Santos, uma minoria, porque dentro da organizada, como na comunidade, tem gente boa e gente ruim. Então, se a gente generalizar, tá, é muito pesado, Mota. Assim, eu tô no dizer futebol, que todas as organizadas são assim, não. E tu vê ali, eu sei que tem muita gente. Eu fui de organizado, eu fui de torcida organizada quando era criança. Tem muita gente boa ali. Agora, imagina quem tá passando em volta também, Mota. Presenciando isso. Tu tá com a tua família, que nem o rapaz foi dar uma ré e acabou batendo. Tá passeando com a tua família, pegando a estrada, indo até Santa Catarina, quinta-feira, e presencia uma cena dessa. Isso é crime, Mota. Isso daí não é briga de torcida organizada. Isso é crime. Como foi lá, Palmeiras e Cruzeiro, aquilo foi crime. Quando eu falei sobre torcida organizada, é que existe uma minoria que se esconde atrás dessas agremiações, dessas torcidas organizadas, para cometer crime. Né? Porque como tem em toda a sociedade, né? Mas essa imagem, ó, os torcedores do Internacional acuados dentro do ônibus, o ônibus cercado, né, por esses verdadeiros bandidos. Olha aqui, Magrão, ó, a imagem é impressionante, ó. E eles armados com pedaços de ferro, pedaços de pau. Você vê que... Não, o torcedor do Inter não tinha o que fazer. Olha como é que ficou o ônibus do Inter, ó. O ônibus dos torcedores colorados, ó. Já não basta a fase internacional pro torcedor, né? Que sai daqui de Porto Alegre, vai até Santos para acompanhar o teu clube e quando volta tem que passar por isso ainda. Você não acredita, Magrão, com base na sua experiência no futebol, tá? Né, como jogador, como dirigente, você não acredita que foi uma coincidência, né, o ônibus colorado ter sido emboscado por esses integrantes, 6 ônibus com torcedores do Santos contra um ônibus só? Cara, é difícil eu cravar isso. Mas, geralmente, já vem até de internet. Grupos de WhatsApp? Ou, se foi por acaso, eles já estavam preparados para ser por acaso. Porque de onde saiu? Estavam preparados para uma guerra. Arma, barra de ferro. Da onde saiu isso? Olha só, gente. Não, absurdo, né? Da onde saiu essas barras de ferro? Da onde saiu a arma que se tem um torcedor colorado baleado hoje? Então, se foi por acaso... Foi um por acaso que já está preparado para aqui. Quando sai daqui, já saiu preparado para uma guerra. E se do outro lado o torcedor do Inter, naquele ônibus do Colorado, o Inter, também tivesse barra de ferro, arma? Agora... O que aconteceria ali, boa Mota? O resultado tinha tudo para acontecer uma tragédia, gente. É que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Santa Catarina agiram muito rápido. Pode preencher a tela aí, por favor. Quem é que está lá em cima?
Quem é que tá aí em cima? É o Luan? Isso, deixa a imagem aí, ó. Olha a quantidade de pseudo-torcedores que foram rendidos pelas autoridades. Tem aí 40, 50 torcedores para cada policial. E mesmo assim eles conseguiram, ó, abordar e render todo mundo, ó. Agora, o que vai acontecer? Vão passar por uma triagem, vão fazer a pesquisa de antecedentes criminais. Quem tiver devendo, e olha, pela minha experiência também como repórter que acompanha essa história, pode ter certeza aí que uma parte desses torcedores tem uma capivara grande, tem uma ficha bem grande, e quem tiver como procurado vai ficar recolhido. Agora, aquele que foi preso, né, que foi flagrado com objetos roubados de torcedores colorados, aí é autuar em flagrante pela prática de roubo, repito, o artigo 157 do Código Penal, e mandar para a cadeia, fora os prejuízos materiais. Agora, concorda comigo que a tragédia poderia ter sido bem maior, Magrão? Porque se do outro lado do ônibus do Inter também tivesse ali arma, barras de ferro, eles iam pro confronto. Imagina um confronto armado. Aí vira um cenário de guerra, Mota. Já não vira mais, vira um cenário de guerra. Ali foi 6 ônibus contra 1. Mas se tivesse alguém do lado de cá com uma arma ou com algo do tipo, poderia ter um cenário de guerra na estrada, e poderia, não só entre esses torcedores, acertar outras pessoas, transeuntes que estavam passando ali, um rapaz com a família. Então, o risco foi muito grande. Volto a falar, pode não ter sido emboscada? Sim. Mas quando se tem arma, se tem base de ferro, olha lá, já está preparado para isso. Olha lá, ó, e jogando, né, usando essas barras de ferro não só para bater, né, para danificar o ônibus, quebrar os vidros, como lança também, ó. Como lança. Isso é uma barbaridade, gente. O sofrimento do torcedor colorado não acaba, né? E você imagina os pais desses torcedores vendo isso daí? Porque fora, no caso nosso aqui, dos torcedores do Esporte Clube Internacional, o Internacional que está mal das pernas, mas eu disse agora há pouco na passagem com os donos da bola que eu acredito que vai acontecer o tal milagre, tá? Eu acredito que quem vai cair, Fortaleza e Vitória vão cair, o Inter vai permanecer. Ok? Ah, pode não merecer, mas a torcida não pode sofrer o que está sofrendo. Então, já está passando por essa dor que você está falando, né? De ver o time numa condição, numa situação extremamente delicada. Aí está voltando para casa, passando por uma região tão linda de Santa Catarina, né? Logo depois de Balneário Camboriú, tem aí Itapema, tem entrada para Porto Belo, para Bombas, para Bombias. E nesse trecho da BR-101, que é uma das rodovias federais mais movimentadas do Brasil, começa aqui em Osório, vai até o Nordeste, a 101, gente. Então, nesse trecho da 101, aconteceu. Eu vou cravar emboscada, tá, Magrão? Você não quer cravar, você é cuidadoso, é zeloso, mas eu cravo que foi uma emboscada contra os torcedores colorados. Eu não sei se foi emboscada, mas eles são preparados. Como eu volto a falar, se tem arma, se tem barras de ferro, já saem preparados para qualquer coisa. Você conversou com alguém que estava lá? Conhece alguém aí, algum torcedor no seu tempo aí de dirigente do Esporte Clube Internacional? Não falei. Como jogador, chegou a falar com alguém de lá, não? Eu falei com um outro pessoal da organizada e realmente eles falaram que tinham mais de 10 feridos e que tinham baleado. E estavam chateados pela situação do clube, por estar voltando de uma viagem longa, né? Uma viagem longa. Sim. De São Paulo a Porto Alegre. Quase 2.000 quilômetros, e passar, né, por isso. Vai aqui minha solidariedade aos torcedores que estavam aí, que nessa emboscada acabaram se ferindo, se machucando, e rezar, né? Orar para que esse torcedor que foi baleado, que não tenha nada de mais grave e que ele possa prontamente se restabelecer. Quando eu vejo uma imagem como essa, eu fico questionando e matutando aqui na cabeça, né, a proibição nos clássicos de torcida mista, né? Não adianta só proibir dentro. Agora, como é que as autoridades iriam prever que isso pudesse acontecer? É difícil, gente. É muito complicado. Não tem como, né? E hoje a gente vê que até em redes sociais, principalmente em São Paulo, que tem essas brigas, que marcam a briga e vão lá pra briga. Então, assim, isso não volto a falar, isso não é futebol, isso não é paixão. Isso pra mim que aconteceu foi crime. E você está mais tempo e pode falar melhor sobre isso, tem que ser apurado, sim. E quem está devendo que fique. Tem que ser, não, a punição tem que ser rigorosa. Por isso que eu falei, todos esses aí que agora estão rendidos e com as mãos na cabeça, todos vão passar por uma triagem, vão puxar a ficha de antecedentes criminais. Quem tiver, e olha, gente,
pela minha experiência como repórter, foram 20 anos só na reportagem, pode ter certeza que vai ter gente aí devendo mandado de prisão, gente com status de foragido. Então uma parte dessa torcida aí, ou desses pseudo-torcedores, porque isso é coisa de criminoso, de bandido, né? Essa emboscada, repito, o que aconteceu lá na BR-101, na altura de Itapema, litoral norte de Santa Catarina, foi uma emboscada. 6 ônibus com pseudo-torcedores do Santos emboscaram um ônibus apenas com torcedores do Colorado que estavam voltando aqui para o Rio Grande do Sul depois da partida de ontem contra o São Paulo, lá mesmo, aí vem a coincidência, no estádio do Santos. Né? O Santos do eterno Pelé, rei do futebol. Magrão, deixa eu te agradecer. Obrigado. Montar. Quem diria você comigo aqui, hein? Dá um abraço na esposa por mim, obrigado. Tá? Um abraço Valeu. da família. Valeu, obrigado, A gente Montar. se vê. Grande Magrão. Cadê os aplausos pro Magrão aí, maestro? Vamos aplaudir o Magrão aí? Vamos aplaudir, maestro Vladimir. Isso, grande Magrão. Deixa eu voltar aqui pro nosso querido o JG. É lógico que a Polícia Civil de Santa Catarina, a delegacia lá de Itapema, deve estar tendo um trabalho danado aí para pegar, identificar todos esses torcedores, fazer a triagem e depois da triagem vamos ver quem é que vai seguir viagem e quem é que vai ficar recolhido no sistema judiciário catarinense, né, JG? Exatamente, Mota. São 200 torcedores envolvidos, a grande maioria torcedores do Santos, como você disse ao longo da entrada ao vivo, cerca de 6 ônibus do Santos, é isso? E apenas um do Internacional. Exatamente. Então, muitos torcedores santistas foram rendidos e agora o trabalho da Polícia Civil para realmente investigar quem de fato estava envolvido nessa emboscada. E também a gente segue acompanhando, Mota, para saber a atualização de número de feridos. A Polícia Rodoviária Federal falou em 4 feridos, mas a gente sabe que são dados muito preliminares. Isso aconteceu hoje pela manhã, esse número pode aumentar. Nós temos essa situação deste torcedor colorado que está com ferimento grave causado por uma arma de fogo, né, mano? A gente torce para que esse ferimento não seja, né, um ferimento grave, que não tenha atingido nenhum órgão vital, né, e que ele seja atendido, já está sendo atendido provavelmente, e que se recupere e volte aqui para o Rio Grande do Sul o mais rápido possível. E provavelmente família avisada, a família vai, né, do encontro a ele e tudo, mas realmente, me dá de novo as imagens aí. Eu fico possesso quando eu vejo esse tipo de coisa, porque eu vou contar, dá tempo de contar uma experiência que eu tive na minha vida como repórter? O ano, deixa eu lembrar, 2003 ou 2004, tá? Eu estava numa outra emissora como repórter lá na capital paulista, lá na Barra Funda, e saía com o cinegrafista, o Adalto, né? Eu não lembro o nome do motorista e do operador de áudio. Eram 4 integrantes comigo dentro do carro de reportagem, ok? Quando nós saímos pelo portão ao lado dessa emissora, do lado tem o viaduto Pacaembu, que passa por cima da via férrea. Passa por cima do metrô também, das linhas do metrô e da Companhia Paulista de 3 metropolitanos. Quando a gente estava saindo, embicando o carro na rua, a gente foi cercado por torcedores da antiga Mancha Verde. A Mancha Verde que foi até extinta pela justiça, né? Era uma das torcidas mais violentas do Brasil, né? Era, infelizmente, né? Marcou história. E aí a gente viu torcedores carregando pedaços de pedra, pás, pedaços de madeira, pedaços de... Sabe aqueles vergalhões de construção? Vergalhão de aço? E a gente, qual é o instinto jornalístico? A gente estava com o carro, acho que eles estavam tão loucos que eles não viram que era o carro de reportagem daquela emissora. E a gente foi ver o que estava acontecendo na direção para onde eles corriam. E de repente, o nosso carro tinha, eu sei que vai ter gente que não vai acreditar, mas tinha, por questão de segurança, uma sirene dentro do carro, né? Um aparelho que ligava e acionava uma sirene. Eu sei que muita gente vai falar, isso é ilegal, mas já foi em 2003, 2004, lá em São Paulo. Quando a gente foi no meio daquela massa de torcedores da extinta Mancha Verde, quando a gente acionou a sirene, sabe quando você joga água em formigueiro? Que abre um espaço assim gigantesco e o pessoal abre aquele buraco? Tinha um torcedor do Corinthians, ensanguentado, né, sentado no cordão da calçada. Logo em seguida chegaram 2 viaturas da Polícia Militar e uma viatura do SAMU. Eu desci para perguntar o nome do torcedor,
né? Os torcedores da Mancha Alviverde já tinham corrido, já tinham fugido, mas o torcedor me falou que ele morava no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Ele foi levado até o pronto-socorro do bairro de Santana, na zona norte, e morreu esse guri. Morreu esse guri. Então, eu já vi o que esses criminosos que se escondem atrás dessas organizadas são capazes de fazer. Matar um guri que na época tinha 19 anos de idade, era office boy, praticamente na frente da minha equipe de reportagem. Eu testemunhei tudo isso. Fui testemunha, inclusive, no processo, na fase de inquérito e no processo judicial. Mais algum detalhe, JG? Não, Mota, é isso. Obrigado, JG. Daqui a pouco a gente volta, tá? Obrigado. Daqui a pouco tem mais João Gabriel Pezzini, direto da nossa redação integrada. Recado agora é pra você, meu amigão, hein? Gremista, colorado, torcedor da dupla